Muito bem. Deus abençoe suas vidas. Quero convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 7. Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de número 13 ao 23. Perdão, irmãos. 13 e 14. Versos 13 e 14, somente. Nos diz assim a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Entrai pela porta estreita. É assim que Jesus começa esta exortação do capítulo 7, chamando a atenção dos seus ouvintes para os dois mundos em que eles estão colocados. As duas realidades nas quais eles vivem. Enquanto há um espaço, enquanto parece que há um lugar espaçoso, um lugar melhor, mais confortável para se viver. Por outro lado, há um lugar que parece estreito, apertado, difícil, um caminho doloroso. Nós, naturalmente, sempre buscamos e escolhemos aquilo que é melhor, mais fácil, mais confortável. Conforto vicia. A gente costuma dizer, né, que acostumar-se com conforto é muito fácil. Acostumar-se ao desconforto é uma labuta, é uma dificuldade imensa. Precisamos ser treinados e precisamos lutar contra nós mesmos, muitas vezes, para nos submeter a trabalhos ou a lugares que não são tão confortáveis para nós, seja o conforto físico ou emocional. Nós lutamos para a gente se colocar nesses lugares. Porém, quando há um lugar confortável, seja esse lugar confortável emocional ou físico, nós nos sentimos muito bem e aquele lugar é o lugar onde nós não queremos sair. Jesus diz aos discípulos: entrai pela porta estreita. E aí ele coloca, então, diante deles, uma realidade. Há uma porta larga e há um caminho espaçoso. Há uma porta onde se pode passar tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Há uma porta sem nenhuma exigência. Há um caminho que os homens caminham e continuam continuamente, onde eles não são em nenhum momento questionados, onde eles não são em nenhum momento confrontados. É um caminho largo, é um caminho espaçoso. É um lugar onde eu posso levar o que eu quiser, posso ir do jeito que eu quiser, posso andar da maneira que eu bem entender. Espaçoso, largo. E normalmente esse caminho, ele é um caminho onde quase sempre caminham aqueles que não querem, não têm interesse em se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus, plena, absoluta e soberana, ela não permite, ela não admite, ela não nos deixa andar como nós mesmos queremos para o nosso próprio bem. Lembre-se, Deus é o Pai por excelência. Aquele que cuida até dos seus filhos rebeldes. Que faz o seu sol nascer sobre maus e bons, que faz sua chuva cair sobre justos e injustos, que dá o pão mesmo àquele que nunca lhe agradeceu. Deus é o Pai que cuida da sua criação. Como Criador, Ele mantém todas as coisas. Mas mesmo assim, há aqueles que preferem não se submeter a Ele. Como filhos que não querem, que não gostam, que não aprenderam a se submeter a seus pais. Assim também muitos filhos de Deus não querem andar à sombra da sua vontade ou debaixo da sua vontade. Quase sempre preferem um caminho mais largo,
mais espaçoso, onde não hajam exigências. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo de número 32, verso de número 8, Deus fala com Moisés, vamos lembrar aqui, Moisés sobe ao monte para receber do Senhor as 10 tábuas da lei, e quando ele está no alto do monte, Deus fala com Moisés, Moisés, desce, porque o povo já se rebelou, já se desviou do caminho. Já começam a fazer sua própria vontade, já começam a andar pelos seus próprios caminhos. Então, quando Moisés desce, o que ele encontra lá? Um bezerro de ouro. O povo, numa loucura, a palavra que está ali, de forma mais clara, é que o povo estava em êxtase, estavam fora de si. E é interessante que o final do texto diz que eles se juntaram para comer, beber e folgar. A palavra folgar significa brincar, se divertir. Eles tinham Deus como um impedimento para a felicidade. De alguma maneira, o povo de Israel, que foi liberto pelo Senhor do cativeiro do Egito, agora achavam que Deus era sério demais, era exigente demais, tinha leis demais. Então eles fazem seu próprio Deus, começam a adorá-lo, e eles estão felizes, comendo, bebendo e se divertindo. A palavra ali é diversão. É isso que eles queriam, e é isso que eles tinham. Mas esse era o caminho largo. Essa era a porta enorme, onde eles podiam passar com qualquer coisa, inclusive com seus vícios. No livro de Jeremias, no capítulo 7, verso 23 ao 26, Deus exorta ao povo que não caminhe pelos caminhos dos seus olhos. Veja, é muito fácil nós estabelecermos um caminho para nós. A gente determinar o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom, o que eu acho que vai me trazer algum tipo de felicidade, o que eu acho, e o eu acho se torna a minha direção. Eu baseio as coisas que eu vou fazer não naquilo que seja de alguma forma superior, mas apenas naquilo que eu entendo, que eu acho, que eu desejo, e eu sou então guiado pelas coisas do meu coração. Só que Provérbios diz, enganoso é o coração do homem. Ou melhor, Jeremias diz. O nosso coração é enganoso. Por quê? Porque o nosso coração tende às coisas do caminho largo, da porta larga. O nosso coração tende às coisas confortáveis. Nosso coração deseja coisas confortáveis, que não nos crie problemas, que não nos crie qualquer tipo de dificuldade, que não nos confronte. Nós não gostamos de sermos confrontados com nenhuma verdade, principalmente com a verdade de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos tudo que Deus estabelece como sua vontade boa, perfeita e agradável, para muitos de nós, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é tão boa, tão perfeita ou tão agradável assim. Porque muitas vezes Ele nos chama a servir a Ele e a fazer a sua vontade, independente dela ser confortável para nós. No capítulo 23 de Jeremias, 7, verso 23 ao 26, Deus exorta o povo de Israel, e lá no verso de número 24, ele diz, não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém, andaram pelos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para frente. Veja, Jesus disse, entrem pela porta estreita, evitem a porta larga, porque espaçoso é um caminho. Há um caminho espaçoso. Há uma porta larga. O povo de Israel, segundo o Senhor está falando através do profeta Jeremias, escolheu a porta larga, prefere o caminho largo, onde eles podem viver e andar como eles bem entenderem, independentes de Deus. Por que a gente quer ser tão independente? E mais do que isso, quem de nós é verdadeiramente livre? O que é liberdade para nós? Porque parece que o entendimento é que obedecer a Deus é
abrir mão da liberdade. Mas que tipo de liberdade? De fazer o que eu quero? Mas se o que eu quero for prejudicial a mim, se o que eu quero for mal, mesmo assim, eu devo ser livre para fazer o que é mal? Bom, livre, em parte, sim. Mas não é a vontade de Deus. Então, essa liberdade que conduz ao erro, que conduz à morte, que conduz à ruína, como ela pode ser desejada? Como eu posso desejar ser livre de Deus? Como eu posso desejar ser livre de meu pai? Que tipo de liberdade eu acho que eu vou ter sendo livre dele? Se ele me criou, e me criou para a glória dele, me criou perfeito para andar no caminho que ele preparou, que é perfeito diante dele, e que é o melhor para mim. Então por que eu tenho que me rebelar? Lembra da história do filho pródigo? Vivia com seu pai. Estava lá na fazenda. Ele e seu irmão. Os dois únicos herdeiros. Os dois iriam herdar tudo que o pai tinha. Mas mais do que isso, porque às vezes essa pregação de dinheiro, de essas coisas que invadiu as igrejas, a gente às vezes olha somente para o quanto ele perde financeiramente. Ali o financeiro é o mínimo. As suas posses são nada. O que ele realmente está abrindo mão é de estar com o pai dele. É de viver sob o cuidado do pai. Quando ele chama o pai e diz: me dá a parte que me pertence e eu vou viver a minha vida. Me dê a parte que me pertence e eu vou sair pelo mundo. E o pai, então, antecipando a divisão da herança, toma a parte da herança que lhe pertence, lhe dá, e ele então sai pelo mundo, gastando tudo como ele bem entende. Consumiu tudo. Em pouco tempo estava pobre de novo. Mas não é só pobre, ele estava miserável. A tal ponto de que se ofereceu para ser um serviçal, para ser um empregado que tomaria conta da pocilga de um homem. Para nós, isso ainda não tem o mesmo peso do que tem o peso para um judeu. Porque para o judeu, assim como para muçulmanos, porcos são animais imundos. Porcos são animais malditos. Porcos não são animais para se criar em qualquer lugar. Em Israel não tem criação de porco. Os judeus não criam porcos. Então, quando esse homem se submete a criar porcos, ele está se submetendo a servir, inclusive, aquilo que é maldito para o seu povo. Porque ele não tinha mais o que fazer. Porque ele não tem mais a quem recorrer. Porque ele rejeitou se submeter ao seu pai. Porque preferiu, achou que com tudo que ele tinha, poderia caminhar em um caminho mais largo e encontrar felicidade nesse caminho. Encontrou a miséria, mas como sempre foi, é e sempre será, Deus é extremamente misericordioso. E o pai que está na parábola, que é o centro da parábola, o centro da parábola não é o filho pródigo. Eu acho até que não deveria se chamar parábola do filho pródigo, deveria se chamar parábola do pai bondoso, do pai misericordioso. Porque o centro da parábola é o pai, que se assenta e espera que seu filho volte. Que ao ver o seu filho se lança aos seus braços, abraça ele, que faz uma festa para ele receber, não lança os seus pecados, os seus erros, não cobra o dinheiro que ele levou, não joga na cara dele como o irmão mais velho fez. Esse aí, que gastou tudo que o Senhor deu a ele, com farra, jogou tudo fora e agora o Senhor recebe a ele, ele recebe. Mas aquele jovem achou que o caminho largo, que a porta larga, o levaria à felicidade. Porque viver sob a tutela de seu pai era muito pesado. Só que todo caminho tem um destino. Toda estrada leva para algum lugar, não é? Mesmo aquela estrada que de vez em quando você fica perdido. Já viu, né? Já aconteceu isso com você? De ficar perdido em um lugar. E aí você fala assim, não, principalmente os homens, né? Os homens não precisam de GPS e nem de mapa. Porque eles sabem o caminho sempre.
Mesmo que passe pelo mesmo lugar 10 vezes, eles sabem para onde estão indo. Ele roda, 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 passa no mesmo lugar. Eu já vi, a mulher fala, já vi esse posto na estante. Não, não foi esse, foi outro. Então, ele sempre sabe para onde ele está indo. Mas todo caminho leva para algum lugar. Todo caminho tem um destino. Na verdade, você escolhe não o caminho, você escolhe o destino. Ninguém fala assim, vou pegar aqui a BR-101 para ver onde vai dar. Não, você fala assim, vou pegar aqui a BR-101 para descer para as praias, para ir para algum lugar. Você sabe para onde ela está caminhando. Você escolhe o destino, não a estrada, não o caminho. Todo caminho tem um destino. Todo caminho tem um lugar para onde ele leva. A porta larga e o caminho largo também têm um destino. E Jesus disse, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz, que leva à perdição. E perdição aqui é a palavra que está em oposição à vida. Perdição aqui é a palavra que está em oposição à vida eterna. À vida de verdade. Perdição aqui não é só morte. Perdição aqui é condenação. Uma palavra que na Idade Média era muito usada. É a danação. O caminho largo, a porta larga, onde se vive de qualquer forma e onde não se teme a Deus, conduz à perdição. A perdição é eterna. A morte é eterna. E é por isso que Jesus fala com os discípulos: lutem. E é interessante que, apesar de Mateus usar a palavra entrar pela porta estreita, lá no livro de Lucas, no texto paralelo, está escrito: porfiai. Insistam, lutem com insistência, lutem com perseverança por entrar pela porta estreita. Ele não está falando aqui que seja uma dádiva ou algo que eu conquiste, mas está dizendo, esta porta estreita, ela exige algumas coisas de nós. Esta porta estreita, ela não é apenas um lugar difícil de passar de propósito, é porque nesta porta estreita, neste caminho apertado, o destino é muito melhor. Por isso ele continua dizendo, evitem a porta larga, o caminho espaçoso, que conduz à perdição. Mas aí há uma exortação que é triste. Muitos são os que entram por ela. São muitos os que escolhem andar na porta larga. São muitos os que escolhem viver no caminho espaçoso. Infelizmente, são muitos que escolhem rejeitar a Deus como Pai e rejeitar a Cristo como Senhor. Infelizmente, são muitos que escolhem, que decidem, que andam por caminhos largos, por portas largas, e não têm nenhum desejo de olhar para a porta estreita. Na verdade, se o Senhor não intervir, ninguém entra por essa porta estreita. Se o Senhor não iluminar as nossas mentes, ninguém escolhe a porta estreita, o caminho estreito. Porque nós, naturalmente, somos dados ao conforto. O livro de Apocalipse usa essa mesma palavra de perdição para a condenação de Satanás no fim. E o livro de Pedro usa a mesma palavra para falar sobre o fim de todas as coisas. Quando Deus trazer a consumação de todos os tempos. Quando terminar todas as coisas. A perdição que muitos preferem. Porque se negam a andar em caminhos estreitos, em portas estreitas. Então o Senhor diz, estreita é a porta, apertado o caminho. Há uns dias atrás, já por conta do Dia dos Pais, a Missão Portas Abertas, que é uma missão que trabalha com cristãos que sofrem perseguição em vários lugares do mundo, eles começaram a preparar um material sobre o Dia dos Pais. Eles começaram a preparar um material sobre pais cristãos vivendo em lugares onde a perseguição ao cristianismo é aberta e ferrenha. E tem a história de um homem que, assim, começou com a história da filha dele,
Eles conheceram a filha desse homem, depois eles foram conhecer a ele e foi conhecer toda a história. A menina, encontrando-se com um dos missionários da Portas Abertas, um dos colaboradores, ela contou que, por ela ser cristã e viver em um país onde o cristianismo é minoritário e é extremamente perseguido, ela não podia brincar com seus amiguinhos. Então ela ia para a escola e os amiguinhos dela diziam: não, você é cristão, você não. E empurravam ela, uma criança de 10 anos. Ela ia para a rua e as crianças da rua, quando ela chega, eles saem, porque ela é cristã. E então ela contando isso para o colaborador. E ele falou assim: e como é que você, com quem você brinca? Eu falei: não, eu brinco com meu irmão. Com meu irmão eu brinco em casa. Ou com alguns coleguinhas que eu tenho que também são cristãos como eu. Mas eu não posso brincar na igreja, na escola, e eu não posso brincar na rua, porque ninguém quer brincar comigo. E ele foi conhecer, então, os pais dela. A mãe dela não pode participar dos trabalhos sociais da comunidade porque ela é cristã. O pai dela não acha emprego, não acha trabalho porque ele é cristão. Ninguém dá trabalho a ele porque ele é cristão. Então eles empurram eles e dizem a eles abertamente: saiam de nossa vila, saiam de nossa comunidade porque vocês são cristãos. Mas aí, o pai, sabendo que é dele a responsabilidade de trazer conforto tanto à sua esposa quanto aos seus filhos, que sofrem com tudo isso, ele leva eles para brincar. Ele conduz a eles nos estudos. Ele os ajuda em tudo. Ele os ensina o caminho em que eles devem andar. Ele fortalece a fé deles em casa. Ele ora com eles. Ele ora pelos seus amigos que lhe rejeitam com seus filhos. Ele ensina aos seus filhos princípios bíblicos. Ele lê as escrituras para os seus filhos. Então eles se sentem confortados. Por quê? Porque em casa eles são acolhidos. Mas eles sabem que esse é um caminho estreito. Esta é uma porta estreita, onde eles terão poucos, talvez o mínimo, de conforto ou de alegria com os demais. Mas em sua casa, eles têm um lugar seguro. A porta é estreita. O caminho é apertado. E esse caminho, ele é único. Ele é difícil, porque ele não é negociável. Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não haverão outros caminhos. Sabe aquela ideia que todo caminho leva a Roma? Não é bem assim, não. Se você um dia fizer isso, você vai descobrir que Roma está longe pra caramba. Não é assim que se chega a Roma, pegando qualquer caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só há um caminho que leva ao Senhor Deus: Jesus. E o Pai entrega o seu Filho para que os filhos sejam atraídos a Ele. Mesmo com dificuldades. Mesmo dolorosamente. E é interessante que a gente olha para isso e percebe que o caminho, além de ser estreito, difícil, doloroso, que é Cristo, que é seguir a Cristo, que é ser servo do Senhor, que é assumir a filiação com Deus em um mundo que o odeia, mesmo assim, ainda há mais. Porque Jesus, no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é só negar as coisas que o mundo, mas as coisas que eu mesmo desejaria viver na pseudo-liberdade. Lembra do jovem de novo? O jovem lá, o pródigo. Se ele tivesse, pensando aqui, né, conjecturando, se ele tivesse pensado sobre isso, se ele tivesse ouvido isso, ele deveria pensar: esse não é o caminho correto. Não é por aqui que eu devo ir. Não é, esse caminho não me levará
a nenhum tipo de bem. Pelo contrário. Como diz Provérbios, capítulo 16, verso 25. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é de morte. E Provérbios fala de caminho por 74 vezes. Sobre a escolha do caminho, sobre olhar o caminho, sobre que tipo de caminho nós estamos andando. Jesus está dizendo, então, entrem pelo caminho estreito. Mas aí a gente pode perguntar, se esse caminho é tão doloroso, se esse caminho é tão difícil, se esse caminho é um caminho onde eu posso ser colocado, inclusive, contra aqueles que são da minha própria comunidade, por que eu deveria escolher esse caminho? Por que eu deveria andar nesse caminho? Por quê? Por que eu não saio? Por que eu não desisto? Por que eu não deixo isso para trás? Por que eu não vou com a multidão pela porta larga, pelo caminho largo? Por quê? A resposta é de Pedro. João 6,68. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Esse é o caminho que conduz à vida. Cristo é o caminho que conduz à vida. Jesus é o único que nos promete vida e vida com abundância. João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas é mais do que isso. Nós estamos acostumados a olhar para a vida como esta vida aqui e agora. Nós estamos acostumados a pensar na vida como aqui. Porque depois daqui é morte. Mas espere. Porque Jesus disse por várias vezes, capítulo 1, verso 4 de João, que ele é a vida. Ele é a vida dos homens. João 5, 28 e 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Os que tiverem feito o bem, ou seja, os que tiverem conhecido e andado nos caminhos do Senhor, ressuscitarão para a vida. A vida não é essa aqui agora. A vida de verdade é a vida que Jesus trouxe. Eu vos dou vida e vida com abundância. A vida que agora vocês têm é uma vida curta, passageira. Não é a eternidade. Aqui não é a eternidade. Passaremos. Hoje à tarde eu estava no velório de um pai que faleceu hoje. Mas não era um velório com um tom de desespero, de despedida, porque nunca mais haveria qualquer tipo de contato ali. Uma família cristã, todos criados no Evangelho. E a única coisa que era ouvida continuamente por todos que estavam ali era: nós nos veremos outra vez no lugar onde não há mais morte. Nós nos veremos outra vez na eternidade, na vida de verdade. Quem está em Cristo passou da morte para a vida. Quem está em Cristo, a morte não é um problema, a morte é apenas um intervalo, um corte. Quem está em Cristo, quem anda por esse caminho, sabe que o caminho, ele pode ser interrompido em algum momento, mas ele não pode ser destruído. Nós não estamos andando sobre uma ponte que pode cair em qualquer momento. Nós estamos andando sobre uma estrada pavimentada e muito bem pavimentada, que conduz para um destino certo e que em nenhum momento desaparecerá de sob nossos pés. Em nenhum momento nos sentiremos soltos. Mas, infelizmente, poucos são os que olham para esse caminho. Poucos são os que percebem isso. Agora, veja. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Coloca o homem neste lugar, aqui onde nós estamos, no planeta Terra. Dá a ele toda a estrutura que ele necessita. Se você for curioso e estudioso, você vai saber que até então não há um só lugar em todo o universo conhecido pelo homem capaz de manter a vida como está aqui agora. Em nenhum lugar do universo, até então conhecido,
existe um lugar sequer parecido com o planeta Terra. Quando tem uma coisa, não tem a outra. Ah, encontramos vestígios de água no lugar. Tá, a gente vive só de água, é? Vamos pra lá beber água o dia todo. O tempo todo. A vida toda bebendo água. Vai ver peixe. Não, nós encontramos um lugar onde o ar não é tão rarefeito. Não é tão rarefeito. Segundo um astrônomo calculou, em alguns lugares você só precisa dar um pulinho para nunca mais voltar. Só no espaço. Porque não tem atmosfera. Deus nos coloca aqui. Um lugar perfeito. Um mundo perfeito. Onde você coloca uma semente e se você for paciente, depois de alguns meses, terá uma planta. Depois de alguns anos, terá uma fruta. Um lugar onde você pode não só sobreviver, mas a vida. Deus faz todas as coisas que Ele faz com perfeição, irmãos. Absoluta perfeição. E nos coloca aqui. E quando Ele coloca o homem no jardim, e quando Ele coloca o homem no Éden, e quando Ele coloca o homem no mundo, Ele não coloca o homem para uma vida de sofrimento eterno, mas Ele coloca e diz: cresçam, multipliquem-se, vivam, cuidem, tenham vida. O pecado destruiu isso. O pecado acabou com isso. Nossa relação com Deus foi quebrada, nossa relação com a criação foi quebrada. Foi criada uma inimizade entre nós e a terra que agora gera espinhos. E eu sei muito bem o que é isso, porque no lugar que eu vou lá de vez em quando tem uma tal de uma jurema que só a graça de Deus com aquele trem. Corta de tudo quanto é lado. Onde eu passo, ela me corta. Mas aquilo cresceu por causa do pecado. A gente imaginar um mundo sem espinhos, sem aquele infeliz do cansanção, sem as coisas que nos machucam, sem aquelas pedras que cortam os pés daqueles que caminham. Um mundo que não nos agride. Foi assim que Deus criou. E é assim que será na nova criação, no novo céu e nova terra. Sem nenhuma dessas coisas. Mas Ele criou tudo isso para um mundo, para um homem que anda, que caminha, que entra pelo caminho estreito. Porque Ele é amoroso, é bom, mas Ele é justo, absolutamente justo. E a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. A justiça de Deus não faz de conta que não viu. A justiça de Deus não esconde. Note que quando o primeiro homem peca, Deus não diz: tudo bem, essa vez passa, na próxima, imediatamente ele é punido. Porque aquilo que fere a santidade de Deus exige uma punição. Mas a punição que era para nós, a punição que deveria cair sobre todos nós, Cristo leva sobre si. E aqueles que estão em Cristo, então, são guardados. E aqueles que caminham no caminho de Cristo estão reconciliados. Da mesma forma que o filho pródigo volta para a casa do pai, e o pai o recebe, e faz uma festa, e o coloca à mesa, e comem e bebem e comemoram, porque aquele filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Assim também, os filhos de Deus, que ouvem a sua voz, voltam-se para ele, e se arrependem dos seus caminhos errados, encontrarão graça, encontrarão misericórdia, encontrarão um amor que é inigualável. Um perdão que não será encontrado em nenhum outro lugar. Mas não é para andar de qualquer forma. E não é para andar com a multidão. Sempre disse e continuo dizendo. Multidões não sabem. Quando você vê alguém, aquela multidão de gente fazendo alguma coisa, tenha cuidado. Porque muita gente vai na multidão porque é multidão. Não pensa, não raciocina, não olha, não pesa. Nós não andamos com a multidão. Nós andamos com Cristo. Nós não vamos para onde a multidão vai. Nós vamos para onde Cristo vai.
E se a multidão se desviar do Senhor, ficaremos sozinhos com Cristo. E se a multidão vier para o Senhor, glória a Deus, a multidão caminhará com Cristo. Mas Cristo é a verdade, a certeza. Cristo é o caminho. O caminho. Não há outros caminhos. Não há outras possibilidades. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A vida que estava escondida em Deus foi revelada em Cristo e é transmitida a nós. Na morte de Cristo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Deus, ou para Deus, aguardando aquele grande dia em que os céus abertos, veremos outra vez o Senhor. Ele levará os seus para si. Naquele grande dia, onde o pecado será extirpado de uma vez por todas. Naquele grande dia em que nos reencontraremos com o Pai, depois de um longo, longo tempo. Agora, nós vemos, conhecemos de forma ainda meio distante. Caminhamos nesse caminho estreito com os poucos que caminham também, e ao longe, muito longe, conseguimos vislumbrar o destino. Mas não importa quanto tempo tem até lá. Não importa quanto teremos que caminhar até lá. E não importa quanto tempo ainda durará. Nós temos a certeza, como disse o apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, estaremos com o Senhor. Independente do que aconteça, estaremos com o Senhor. Independente do que venha, este caminho não desaparecerá de sob nossos pés. Independente do que aconteça, nós seremos fortalecidos em Cristo para caminhar com Ele. Meus irmãos, a vida eterna é Cristo. A vida eterna não é um paraíso, um lugar paradisíaco, como os filmes que retratam um paraíso como sendo um lugar onde ficam lá duas pessoas, sozinhos, vivendo, né, como se fosse um novo Éden, caminhando sozinhos no nada, um monte de coisa assim, não tem mais ninguém, só eu e ele. Não. O paraíso é Cristo. O paraíso é Ele. O paraíso, a casa do Pai, não é maravilhosa porque é a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai, voltar para Deus, não é maravilhoso porque é o lugar maravilhoso. É porque Ele está lá. O filho pródigo descobre que ele tem um pai amoroso que lhe perdoa e lhe restitui tudo que ele não tinha mais. É o pai, não é a casa. É o pai, não é a fazenda. É o pai, não são as coisas. Nós voltamos para ele. O caminho estreito, apertado, difícil. A rejeição, muitas vezes. A dor de viver em isolamento porque não andamos com a multidão. Não importa. Porque estamos caminhando de volta para a casa do Pai. Ele é importante. Ele é maravilhoso. Ele completa todas as coisas. Ele nos completa de maneira absoluta e perfeita. Ele, e somente Ele. Se nós podemos pensar em uma vida eterna de maneira maravilhosa, tenha certeza. Desenhe esta imagem em sua mente. Um pai que preparou um caminho para que seus filhos voltem a ele e quando ele chega, são recebidos como filhos, não como rebeldes, não como servos, não como escravos, como filhos. E ele os trata como filhos. E ele cuida deles como filhos. E ele os perdoa como filhos. Assim em Cristo, adotados em Cristo, somos filhos. Caminhamos no caminho estreito como filhos. Estamos caminhando para a casa de nosso Pai. Amém? Que Deus nos conduza a olhar assim para o Evangelho. E que em nenhum tempo, irmãos, e que jamais esteja em nossos corações ou passe por nossa mente a ideia de que estamos aqui apenas para viver uma coisa passageira. Somos apenas membros de um grupo religioso.
Não, é muito mais do que isso. Estamos aqui porque Deus abriu um caminho, uma porta. Difícil, não porque ela é difícil, mas porque nós nos tornamos rebeldes demais. Um caminho apertado, mas não é apertado porque é o caminho que é muito apertado, mas é porque nós que estamos cheios de bagagem. Lembra lá, né, do Peregrino, né? Nunca mais falei do Peregrino, né? Ah, tá sentindo falta dele. Lembra lá da história de John Bunyan, o Peregrino? O homem que sai da cidade da perdição com uma mochila extremamente pesada, caminha com toda dificuldade, aquele monte de peso nas suas costas, ele não sabe como se livrar daquilo, ele caminha em direção à cruz e ele não consegue entender como é que, de alguma forma, alguém vai livrar ele. E ele passa por tantas dificuldades e aquele peso continua ali até o dia que ele se encontra com a cruz. Até o dia que ele se encontra com aquele que aponta para ele o caminho da liberdade. E então ele descobre aquilo que Jesus falou no Evangelho de João. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E diante da cruz, o peso cai. As correntes se rompem. A mochila pesada que ele carregava desaparece. E livre, ele pode caminhar pelo caminho estreito, sem um peso enorme sobre ele. Talvez você imagine que ser cristão e viver uma vida de santidade seja muito difícil, muito duro, muito complicado. Um mundo de perseguição, como eu falei aqui da menininha, 10 anos de idade. Mas se lembre, nós não olhamos para as dificuldades. Nós não olhamos para o peso que carregamos. Nós olhamos para aquele que está nos aguardando. Você já passou muito tempo fora de casa? Já viajou para um lugar distante assim, ficou muito, muito tempo fora de casa? Ou pior ainda, você já ficou internado por homens mais do que 2 dias, né? A mulher uns 15. Mas um homem, 2 dias já está um negócio absurdo que o médico está escravizando já é uma coisa fora do comum, já tem que chamar a ouvidoria. 2 dias é muito tempo. Mas se passou muito tempo internado, sentindo falta coisas simples. Oh, como eu queria estar usando meu banheiro, na minha cama, tomando água do meu filtro. Né? O filtro de barro lá tem 30 anos, mas não é do meu filtro. Vivendo. Aí você tem uma saudade de um lugar que você sabe que é aquele lugar que você pertence. Ou se você viajou em trabalho, viajou de alguma forma e passou muito tempo fora de sua casa. E você estrada, e aquela estrada parece que nunca acaba, e você fica pensando que horas vai chegar aquela luz lá, que eu vou dizer, ó, é Jequié. Não sei por que tanta alegria de ver essa cidade, mas tudo bem. E volta e tá olhando, finalmente está chegando, aí vê aquela visão maravilhosa no quilômetro 4, né? Coisa linda. Então, assim, mas você sente que está chegando em casa. Você sente que está chegando no seu lugar. Você sente que a viagem está terminando. Essa tem que ser a sensação de cristãos. Essa é uma viagem longa, muito longa. Essa é uma viagem, parece que a estrada não termina, não acaba. Mas em algum momento, nós veremos a luz que nos diz que estamos chegando àquele lugar que Paulo diz, a nossa cidade que está no céu, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Estamos esperando o dia que os nossos olhos finalmente contemplem aquilo que João viu. A nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para seu esposo. Os nossos olhos precisam, irmãos, estar voltados para a eternidade. Caminhando aqui, porque essa é a nossa estrada. Aqui é o nosso caminho. Estreito, apertado, mas esse é o nosso caminho. Mas ainda estamos esperando o fim dessa estrada, o fim desse caminho. A cidade para onde esse caminho nos leva.